Bom dia, doutor Guido. Muito obrigada pela presença no nosso ciclo de palestras em medicina personalizada e farmacogenômica. É um prazer tê-lo aqui conosco. Você vai colocar alguma apresentação? Sim, vou sim. Okay. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. É sempre para mim um motivo de muito prazer e, acima de tudo, muita alegria ver que o tema hoje da farmacogenética já está sendo divulgado por outros médicos, outros cientistas que vêm compreendendo a importância da farmacogenética como uma ferramenta real para que nós, como médicos, possamos melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Eu vou colocar aqui na tela, então, gente. Obrigada, doutor Guido. Vamos sentar, então, para assistir a sua palestra. Nós estamos aqui acompanhando qualquer problema na nossa conexão, nós te mandaremos uma mensagem, mas, por enquanto, conseguimos ouvi-lo bem. Pois não. Obrigada mais uma vez. Desculpa aqui, gente. Pronto. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim, conseguimos. Muito bom. Muito bem, gente. Então, o meu objetivo aqui, eu pude observar nas apresentações dos colegas anteriores, que muito do que eu vou dizer aqui já foi dito em alto nível. Né? Então, eu vou tentar aqui não ser repetitivo em relação ao que já foi falado, mas apenas destacando que, como médico e utilizador de teste farmacogenético, já com bastante experiência na minha área de psiquiatria, e também como fundador da GNTEC, e aqui já vai no meu slide também de conflito de interesse, que tem a oportunidade de estar dos dois lados do balcão, né? Do lado do balcão que desenvolve os testes, e também do lado do balcão como médico, utilizando testes na prática clínica com pacientes. Então, eu vou colocar aqui a farmacogenética de uma maneira bastante prática, e mostrando para todos como que nós hoje já temos um grande número de médicos utilizando farmacogenética no Brasil e os resultados disso para os pacientes e para as suas carreiras. Tá? Então, a nossa ideia aqui hoje é compartilhar esse conhecimento com todos vocês. Quando nós começamos lá em 2012, 2013, trazendo esses testes dos Estados Unidos, e depois, posteriormente, desenvolvendo eles aqui, nós tínhamos muito poucos estudos científicos, ceticismo muito grande por parte de quase 100% dos médicos, o que hoje já não ocorre mais. Né? Hoje nós tivemos aqui, com grande alegria, recebemos o último tratado de psiquiatria da Associação Brasileira de Psiquiatria, que já cita, já relata os testes farmacogenéticos como uma ferramenta cada vez mais utilizada na prática clínica dos médicos e aqui especialmente dos psiquiatras, o que dá bastante, digamos, validação para a farmacogenética na prática clínica, diminui o ceticismo, facilita a utilização dos testes por parte dos médicos, inclusive por parte dos médicos de nova geração, agora mais abertos, mais permeáveis às novas tecnologias, à inovação. Então, eu vou mostrar para vocês aqui na nossa área de psiquiatria os testes guiados os tratamentos guiados por testes farmacogenéticos têm 50% ou mais de sucesso do que o método tradicional já na oitava semana do tratamento, e que nós temos aqui um número interessante para mostrar para vocês, que aproximadamente 25 a 30% dos psiquiatras brasileiros já utilizam o teste farmacogenético para guiar esses tratamentos. Isso significa entre 2.500 e 3.000 psiquiatras já utilizaram os nossos testes aqui da GNTEC. Nós temos um dado aqui interessante, né? Que quando a gente chega em 50% de profissionais que aderem ao uso de uma inovação, esses primeiros 50%, eles tendem a ser os que mais beneficiam se tornando autoridade de referência, e a partir de 50% do total de profissionais que usam, nós temos uma tendência
dos outros 50% que ainda não utilizam aderirem mais rapidamente, e nós estamos muito próximos de alcançar esse número aqui no Brasil na psiquiatria. Mas aprendemos nesses 10 anos aí, com parceiros de psiquiatras, principalmente, que os médicos que já estão utilizando o teste farmacogenético com maior frequência, eles acabam tendo maior demanda de pacientes, eles agregam valor na sua consulta e adquirem uma reputação de especialista. Bom, nós temos aqui também exemplos de médicos que são utilizadores de testes farmacogenéticos em relação à agregação de valor, agregação de valor na sua consulta, na sua prática clínica, mostrando aqui que a utilização de teste farmacogenético auxilia não só os pacientes, mas também a carreira do médico. Isso já é uma realidade. Bom, quando a gente fala aqui sobre farmacogenética, a gente precisa falar sobre o termo medicina personalizada, que já foi muito bem explicado aqui pela doutora, e também sobre medicina de precisão. Né? Então, os dois praticamente podem ser tidos como sinônimos, entretanto, do ponto de vista técnico, o termo medicina de precisão é um termo que foi cunhado lá em 2011 pelos americanos, que determina o tipo de medicina que utiliza, além de conhecer todas as suas características de indivíduo, do paciente, história prévia, exames complementares, exames de neuroimagem, etc., a utilização de um teste genético como ferramenta, seja diagnóstico ou de prevenção. E lá em 2003, quando o Dr. Francis Collins, que é um médico como nós, ele foi o diretor do projeto Genoma Humano, quando ele terminou o sequenciamento de genoma humano foi concluído, ele dizia lá em 2003, ou seja, praticamente então, 20 anos atrás, que os grandes resultados do sequenciamento de genoma humano estariam por vir. Seria basicamente melhorar o diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças. E é isso exatamente que nós vivemos hoje, né, pessoal? Isso é bem bacana. Então, hoje, aqui em 2022, nós já vivemos essa realidade que foi vislumbrada lá atrás pelo Dr. Francis Collins quando terminou o sequenciamento de genoma humano. E a ideia é mostrar aqui para vocês que, apesar de termos ainda um grande caminho a trilhar, já temos uma realidade na nossa prática clínica. Um dos pontos de disrupção da utilização de testes farmacogenéticos na prática clínica aconteceu em 2013, quando a atriz Angelina Jolie veio a público contar para todo mundo que ela tinha decidido fazer um esvaziamento de glândulos mamários a partir da realização de um teste genético que demonstrava que ela tinha 87% a mais de chance de desenvolver câncer de mama e, posteriormente, também ela tirou os ovários, por apresentar um risco 50% maior de desenvolver câncer de ovários também. Aqui ela não só disruptou, mostrando o teste genético como uma realidade na prática da vida do paciente, como ela também disruptou, porque ela trouxe o paciente para o centro de tomada de decisão de condutas médicas junto com o médico. Aqui nós temos hoje, quem é médico de prática clínica, de consultório, está sentindo isso na pele, né? Como é o meu caso aqui também. Então, nós sabemos hoje que nós testemunhamos hoje a chegada de pacientes extremamente bem informados sobre seus tratamentos, sobre as suas doenças, sobre as inovações, sejam farmacológicas, sejam farmacogenéticas, ou de qualquer outra natureza em relação à sua doença. E hoje o médico que não se atentar para essa nova demanda, para esse novo perfil de paciente, que apesar de ter muita gente que chega com informação de má qualidade, mas muita gente chega com informação de boa qualidade. A decisão hoje é tomada em conjunto, obviamente, que o médico fazendo o papel dele, deixando muito claro seu posicionamento profissional, mas temos que estar abertos aqui para sempre conversar com o paciente sobre as opções e entender que o paciente tem ali a sua voz na tomada de decisão de conduta médica. Então, basicamente, como já foi muito bem explicado, nós temos para resumir 3 tipos de testes genéticos que estão hoje à nossa disposição. Os testes preditivos, que são esses como o da Angelina Jolie, que prevêem
predizem, estimativa estatística de desenvolvimento de determinada doença, os testes diagnósticos, que evidentemente confirmam ou refutam uma hipótese diagnóstica, e o teste farmacogenético, que é aquele que vai predizer resposta a medicamentos, que é esse que é a nossa especialidade aqui na GMTEC e o tema do nosso evento hoje. Simples assim, gente. Da mesma maneira que a nossa genética ela impacta na nossa diversidade física, na nossa diversidade comportamental, ela também vai impactar a nossa resposta a medicamentos. Se até então nós tínhamos um protocolo que determinava o uso do mesmo medicamento, nas suas mesmas dosagens, nas suas mesmas janelas terapêuticas, nos seus mesmos padrões de resposta, padrões de efeitos colaterais, hoje nós podemos, então, estratificar essa população por subgrupos de indivíduos que a gente já sabe que tendem a ter resposta completa, parcial, sem resposta, que tendem a ter uma reação adversa, e assim personalizar a escolha tanto dos nossos medicamentos quanto das suas dosagens. De tal modo que o teste farmacogenético é uma ferramenta que substitui o método de tentativa e erro e torna os tratamentos mais rápidos, mais seguros, mais eficazes, além de economizar dinheiro para o paciente e para o sistema. Um bom teste farmacogenético, e a farmacogenética em si, é sempre baseado em artigos científicos. Portanto, nós estamos falando um pouquinho de medicina baseada em evidência. É que nós temos um gráfico que mostra o número de publicações científicas anualmente, que começou a acontecer a partir aqui de 2003, não é coincidência isso, né? Foi quando o licenciamento de ano foi concluído. É que nós temos um número crescente agora, que deve estar chegando aqui perto de 3 mil testes agora em 2022, que está desatualizado, que pegou até antes da metade desse ano, mas o ano passado aqui já chegou em 2.500 e a partir daqui de 2016 tem um volume muito grande que nos permite aprender mais, melhorar a padronização da qualidade dos testes genéticos que nós desenvolvemos, melhorando, portanto, a sua assertividade e assim a qualidade de vida do paciente. E aqui nós temos uma linha do tempo que demonstra a evolução dos estudos utilizando painéis farmacogenéticos, né? Quer dizer, estudos que comparam remissão, resposta de grupos de pacientes em tratamento guiado versus grupos de pacientes em tratamento pelo método tradicional. Então, vejam vocês que são estudos recentes, praticamente quando a gente começou com farmacogenética foi em 2012, ainda não tinha sido publicado nem o primeiro estudo, e aqui nós, obviamente, só listamos os principais estudos. Temos aqui um ponto de disrupção, foi um grande estudo do professor Guido em 2019, sobre o qual eu vou falar aí na frente, portanto, bastante robustez aqui, já demonstrando que utilizar painéis farmacogenéticos é vantajoso para o tratamento. Basicamente, pessoal, esses estudos demonstram todos a mesma coisa. Nós temos maiores taxas de remissão e resposta, menores taxas de reações adversas em pacientes que fazem tratamento guiado. E diversos benefícios para pacientes que trocam medicamento geneticamente congruente por medicamento geneticamente incongruente. E aqui o estudo do professor William, então, foi um estudo em larga escala, duplo cego, randomizado, que acompanhou 1.167 pacientes lá nos Estados Unidos, sob supervisão do Centro Nacional de Depressão, utilizando a participação de 20 centros de estudos independentes, 60 localidades diferentes lá nos Estados Unidos, e demonstrou que pacientes em tratamento guiado por teste farmacogenético para depressão apresentavam já na 8ª semana de tratamento taxas de remissão 50% maiores e na 24ª semana 82% maiores. Esse estudo foi um divisor de águas e não deixa mais dúvidas a respeito da eficácia da utilização do teste farmacogenético no tratamento para depressão. Não é?
E aqui, então, um outro estudo, como eu disse, que na 24ª semana constatou 82% a mais de remissão do grupo que estava utilizando os testes farmacogenéticos nos seus tratamentos. Em 2020, o maior estudo sobre farmacogenética já publicado, conduzido por pesquisadores de Stanford, com mais de 487 mil indivíduos, mostrou que nada mais nada menos do que 99,5% dos participantes desse estudo carregavam pelo menos uma variante genética que pode gerar resposta farmacológica atípica. E que 25% desses pacientes, pessoal, olha só, ou já tinham tomado, ou já estavam tomando um medicamento de resposta farmacológica atípica. Isso mostra com muita clareza porque na previsão de muitos especialistas, nos próximos 5 a 10 anos, um teste farmacogenético vai fazer parte do prontuário médico de um paciente, assim como faz hoje no programa, faz um exame de imagem, e simplesmente todos nós carregamos variantes que vão mudar a resposta a remédio. Bom, e aqui, para resumir muito, né, algo que já foi falado, depois nós temos aqui à disposição de todos que se interessarem, inúmeros estudos que falam sobre a custo-efetividade, farmacologia positiva da utilização de testes farmacogenéticos. Então, a gente tem aqui um estudo que demonstra, por exemplo, que só para a economia de uso de medicamentos, no primeiro ano, lá nos Estados Unidos, o estudo demonstrou que a gente tem quase $1.050 de economia só em relação ao uso de medicamentos, 58% menos de hospitalização, 40% menos de visita à emergência, 13% menos de visita a prestador de saúde, e é por isso que lá nos Estados Unidos, praticamente todos os seguros de saúde, incluindo o Medicare, que é o estudo, que é o seguro para cidadãos norte-americanos acima de 65 anos, cobrem testes farmacogenéticos. Inclusive, se um cidadão coberto pelo Medicare precisa tomar um segundo antidepressivo lá, o Medicare só cobre se o paciente já fez o teste farmacogenético, senão ele paga o remédio do paciente. Os testes farmacogenéticos nossos aqui são desenvolvidos a partir daqueles estudos que mostrei lá atrás e da curadoria dessas 12 ou 13 instituições internacionais, que são as principais instituições internacionais que curam, que regulamentam, que acompanham, que organizam dados de farmacogenética pelo mundo. Então, a gente tem aqui para destacar o CEPIC, o FDA, o FAMGKB, o PROMED, entidades suíças, japonesas, holandesas, no ar da Europa, todo mundo reunido aqui para transformar a informação farmacogenética em diretriz clínica, que já é uma realidade hoje, para a nossa felicidade dos pacientes como médicos. Então, basicamente, como já foi dito aqui, agora passando de uma maneira mais resumida, gente, o que nós estudamos na farmacogenética é de que maneira o nosso DNA vai impactar na farmacogenética e na farmacodinâmica dos pacientes, repetindo o que a doutora falou também. Então, nós temos aqui, basicamente, janelas terapêuticas padrão para metabolizadores normais e janelas terapêuticas maiores ou menores do que a de protocolo para metabolizadores rápidos, pobres e intermediários. Lá nos Estados Unidos, a gente tem, se eu não me engano, mais de 400 bulas de remédio que citam informação farmacogenética para que o médico fique atento. Então, o que nós fizemos basicamente para elaborar um teste farmacogenético é cruzar genes de metabolismo e também de resposta à toxicidade. Os genes mais estudados são genes de metabolismo, mas hoje nós temos um número de genes de resposta cada vez maior correlacionados a medicamentos. Então, aqui exemplos de antidepressivos. A gente cruza dados, vamos pegar um exemplo de antidepressivo muito utilizado, por exemplo, esse Talogan, metabolizado pela CYP219, já temos estudos
de resposta que conectam o GNS-LC6A4, o HTR2A, FK25, o IF4, ponte, e a cada ano nós temos um aumento desse número de genes relacionados com remédios, e por isso que cada ano, praticamente, nós temos uma versão atualizada do nosso teste farmacogenético, e temos aqui desde o primeiro teste produzido 100% com tecnologia própria em 2017, já estamos hoje indo para a quinta versão do nosso teste, que é uma evolução muito rápida, que demanda aqui uma equipe 100% dedicada a acompanhar essa evolução da literatura e traduzir isso para a elaboração de novas versões atualizadas. Um exemplo clássico que está ocorrendo também na prática clínica demonstra o quê? Que pacientes metabolizadores normais que tomam dose padrão de estalopram vão ter a sua dose equivalente, correção de dose ingerida equivalente à dose séria. O metabolizador pobre, por exemplo, o metabolizador ultra rápido, por exemplo, ele vai ter 42% menos dosagem séria do que o metabolizador normal. Ou seja, eu que não sei disso, dou 10 mg de estalopram no meu paciente, e ele é metabolizador ultra rápido, ele vai estar tomando 6 mg obviamente de uma dose terapêutica. Agora, olha só isso que é incrível. Os metabolizadores pobres podem ter até 6 vezes mais concentração séria. O que significa? Eu dou 10 mg como manda o protocolo para o paciente, e ele está tendo lá equivalente a 60 mg de dose séria, o que obviamente vai fazer ele ter um tanto de efeito colateral e abandonar o tratamento, eu posso perder o paciente por causa disso, e às vezes é um remédio de resposta boa. Eu tendo essa informação, se o médico desejar utilizar o estalopram, faça a dose personalizada para esse paciente e possa usar sem ter efeitos colaterais. Aqui um exemplo também de um gene de resposta, que são genes menos conhecidos e menos divulgados, que o pessoal não está tão familiarizado, que é o exemplo do gene SLC6A4, que ele vai codificar o transportador de serotonina, que é essa estrutura do neurônio pré-sináptico, na qual a molécula do estalopram e dos outros medicamentos inibidores de recaptação de serotonina vão se ligar. Então, eu tenho aqui um paciente que ele tem 2 cópias longas do gene SLC6A4, ele vai ter um número maior de transportadores de serotonina, bem como transportadores de serotonina mais eficazes. Portanto, um paciente que vai tender a ter melhores taxas de resposta e remissão utilizando essa classe de medicamentos, e em contrapartida de um paciente que tem 2 cópias curtas do gene SLC6A4, ele vai ter menos transportadores de serotonina para o medicamento se ligar e, portanto, tende a ter resposta diminuída a essa família de medicamentos. E aqui, um gene famoso pelos psiquiatras e cada vez mais conhecido na prática clínica, além dos psiquiatras, os ginecologistas, os obstetras também, os vasculares. Mas para falar aqui da psiquiatria, gente, o gene MTHFR codifica a enzima metileno tetraidrofolato redutase, que é a enzima que converte o ácido fólico, que é a vitamina B9, que nós ingerimos em alimentos, suplementos alimentares, em metilfolato. E o metilfolato é uma molécula essencial para a síntese das principais monoaminas que nós queremos regular no tratamento para a depressão, por exemplo. Então, se a gente tem uma mutação em MTHFR que diminui a eficiência da enzima MTHFR, nós temos menor conversão de ácido fólico e metilfolato e, portanto, menos síntese de dopamina, serotonina e noradrenalina, que, portanto, vai diminuir a eficácia do tratamento. Esse paciente que tem a diminuição, a mutação do MTHFR, com consequente diminuição da atividade da enzima, ele tem indicação de fazer suplementação com metilfolato associado ao seu antidepressivo. Então, isso pode ser determinante para o melhor desfecho clínico do paciente. E aqui também, nós, da mesma forma, podemos cruzar dados de genes de toxicidade com medicamentos.
Então, aqui nós temos exemplos de genes de toxicidade com antidepressivos, exemplos de genes de toxicidade com opioides, exemplos de genes de toxicidade com antipsicóticos atípicos, e aqui, no pessoal do SUS, nós temos alguns antipsicóticos atípicos que são medicamentos de alto custo, que, se eu não me engano, são disponibilizados pelo SUS. Nós já temos genes bastante bem estabelecidos, como MC4R, HTR2C, anquilin para olanzapina, MC4R para quetiapina, olanzapina, MC4R e HTR2C. Esses genes eles predizem principalmente a síndrome metabólica e ganho de peso. Né? Então fica aqui uma janela aberta para também utilizar, para também a utilização dos nossos testes farmacogenéticos, dos testes farmacogenéticos pelo sistema público aqui, melhorando a qualidade de vida e reduzindo dinheiro do sistema. Aqui a gente tem alguns estudos demonstrando isso com bastante já solidez, e os colegas que desejarem ver os estudos com detalhes é só me chamar aqui depois e a gente pode fornecer os estudos todos. E aqui também, no mesmo modo, não é? Genes de toxicidade relacionados a antidepressivos, outros genes de toxicidade, aqui também o gene G6PD associado ao tramadol, no caso que o colega citou antes da codeína, né, que gerou óbito, é um caso bastante conhecido, muito dramático. E aqui temos um outro gene de toxicidade a um outro opioide, que é a hidrocodona, toxicidade da sertraline e assim por diante. Aqui a doutora já citou muito apropriadamente, muito brilhantemente a questão do clopidogrel, então não vou me repetir, apenas citando que nós tivemos, agora recentemente, uma ação judicial movida pelo Estado do Havaí contra duas farmacêuticas, porque elas não divulgaram na bula que a população do Havaí tem uma incidência maior de mutação em CYP2C19 e, portanto, maior chance de baixa resposta e efeito adverso ao clopidogrel. Tivemos lá uma incidência muito grande de casos de efeito adverso grave, e por isso o Estado descobriu e acionou judicialmente essas empresas para fazer uma indenização, e o Estado ganhou essa ação judicial. Então, nós temos aqui a farmacogenética chegando no direito do consumidor pela primeira vez de uma maneira muito impactante. Novamente, o programa, vou me repetir aqui, e aqui indo em direção ao que os doutores falaram antes, né, nós já temos aqui hoje na Genitec, o que deve ser o maior banco de dados de farmacogenética hoje no Brasil. Nós temos perto de 12 mil, talvez já tenhamos ultrapassado 12 mil clientes que fizeram o teste farmacogenético conosco, portanto, 12 mil brasileiros que têm aqui o seu perfil farmacogenético já sendo mapeado. Nós já conseguimos organizar perto de 3 mil pessoas desses dados, e aqui nós temos um dado muito incrível, quer dizer que a grande maioria dos antidepressivos na nossa população vão ter resposta típica ou diminuída, ou vão ter um índice maior de efeito colateral, e os dados estão aí para mostrar isso. A gente olhando esse perfil farmacogenético que não fica difícil de entender por quê, né, gente? Grande parte dos principais antidepressivos são antidepressivos impactados por mutações que vão trazer resposta típica para eles. E aqui também a mesma coisa com analgésicos opioides. Olha só, pessoal, que é dramático. Né? Então, medicamentos de ampla utilização, como fentanil, morfina, tramadol, oxicodona. Olha aqui, a gente tem quase 90% de resposta típica desses medicamentos, né? A metadona e por aí vai. Então, são dados aqui que vêm a mostrar muito claramente a importância da utilização dos testes farmacogenéticos na nossa prática clínica. E aqui nós temos já dados farmacogenéticos que nos permitem comparar nossos corpos. Isso aqui não está publicado ainda, tá, pessoal? São dados preliminares. Alguns estudos já estão sendo avaliados. Estamos fazendo estudos em conjunto com a Albert Einstein, que é nosso parceiro, nosso sócio, eu sou médico lá da Proclínico também. Então, a gente já está fazendo estudos lá com o Albert Einstein
para a farmacoeconomia, e temos 2 ou 3 estudos sobre o perfil farmacogenético de população brasileira em avaliação agora por publicações importantes, que o nosso objetivo aqui é contribuir também, gerando dados de farmacogenética da população brasileira para os bancos internacionais, além também de melhorar a nossa prática clínica aqui. E fica já um convite para os doutores. Eu vi aqui que temos brilhantes pesquisadores e cientistas falando, e que nós temos muito interesse de fazer essas parcerias público-privadas para gerar ciência de alto nível. Então, depois, quem quiser esses dados, pessoal, fala conosco que nós vamos mostrar aqui algumas diferenças interessantes da população brasileira com a população mundial. Aqui só um exemplo da C19, mas a gente tem praticamente todos os genes farmacogenéticos que são relevantes. Aqui também mostramos essas diferenças e aqui já dados da população brasileira. Então, nós vemos, por exemplo, isso aqui é dramático, né? Que nós temos mais de 50% da população analisada no nosso banco de dados com mutação em 2C19, quer dizer, clopidogrel, antidepressivos e por aí vai, vão apresentar resposta farmacológica atípica. Isso mostra a importância de fazer um teste, por exemplo, da C19, para usar em larga escala, em associação com 2D6. Quer dizer, aqui, como a gente tem o nosso laboratório, a gente pode decidir quais são os genes que a gente quer analisar e criar testes customizados para o sistema público, por exemplo, levando em conta a farmacoeconomia. Isso nos dá toda a liberdade de fazer isso e estamos abertos para conversar nesse ponto. Rapidamente, gente, o que é gerado um laudo farmacogenético na prática? O paciente recebe um kit de coleta em qualquer lugar do Brasil, na sua casa, faz a autocoleta através do esfregaço do suave, o DNA é devolvido pelo correio pré-postado no nosso laboratório aqui de Florianópolis, o DNA é extraído do suave, é associado aos reagentes num processo que a gente chama de confecção de biblioteca, é sequenciado num processo que dura aproximadamente 37, 39 horas, milhões de dados brutos são enviados por uma nuvem, esses dados passam por uma primeira análise de informática, são comprimidos, geram um arquivo mais compacto chamado FASTQ, que conversa com o nosso algoritmo, que emite um laudo. E o nosso laudo sempre teve um dos grandes desafios, e o nosso laudo ele nasceu da nossa prática clínica como médicos, que era criar um laudo farmacogenético de fácil interpretação. A gente sempre está todo ano tentando desenvolver um laudo que entrega o máximo possível de informação na primeira página. O médico, e a maioria dos médicos, 99% dos médicos não são especialistas em genética, e a ideia é não precisar ser especialista em genética para entender como que o remédio vai se comportar no nosso paciente. Então, nós criamos um laudo que tem um sistema de classificação por cores e legendas, que vai mostrar quais são os possíveis comportamentos que os remédios vão ter nas áreas de psiquiatria e neurologia, com o nosso lado psicogênio, e também nas áreas de cardio ou infectologia. E aí nós vamos mostrar, por um sistema de legendas, se o nível certo daquele remédio tende a estar aumentado ou diminuído, se os pacientes tendem a ter maior ou menor efeitos colaterais, vão ficar no padrão, e assim por diante. Como nós estamos aqui estudando isso diariamente, nós temos condição de fazer atualizações constantes. Para quem quiser entrar numa segunda camada de informação, nós vamos mostrar lá o genótipo e fenótipo do paciente, com seu nível de evidência científica e informações complementares. Não é? Criamos um algoritmo próprio de evidência científica que baseado naquelas 12 ou 13 instituições de farmacogenética mundial, e aqui a gente mostra o nível de evidência científica e dá já um parágrafo aqui de informação a mais, com os artigos científicos relacionados. E o médico quiser se interessar ainda mais, entre em contato conosco que a gente entrega os artigos científicos na área. Mas analisando 95 fármacos para sistema de nervoso central no nosso psicogênio. E aqui um exemplo muito prático, né, de um caso de um garoto que começou a tomar. Desculpa, aqui é uma senhora que vinha lá há 10, 20 anos sofrendo muito com sintomas de ansiedade e depressão. Então, nós fizemos o teste farmacogenético nessas senhoras, descobrimos que ela era
metabolizadora intermediária de venlafaxina, que era o remédio que ela tomava. Tivemos uma oportunidade rara, que foi fazer a dosagem certa de venlafaxina nessa paciente. Coincidentemente, chegou um resultado do teste farmacogenético e nós descobrimos que essa paciente, na verdade, estava intoxicada. Muito do que os médicos avaliavam, e eu também antes do teste, serem sintomas de depressão e de ansiedade, na verdade, eram efeitos colaterais da vacina. E os médicos, interpretando isso, eles ajustavam a dose e a paciente só piorava. Então, nós fizemos uma troca de venlafaxina para desvenlafaxina, ajustamos a dose, o paciente teve uma melhora brutal, e hoje é uma promotora da depoimentos públicos sobre quanto a utilização do teste farmacogenético mudou a vida dela e da família dela. Aqui um outro exemplo também de pacientes que têm alteração de metabolização dos seus antidepressivos, tiveram seus antidepressivos modificados, e aqui um paciente com uma alteração de THFR, essa paciente vinha muito bem, eu saí de férias no final do ano, voltei a atendê-la em janeiro e ela estava muito deprimida de novo. E aí, conversando com ela, tentando entender o que tinha acontecido, ela tinha parado de tomar o metilfolato dela e ela piorou em poucas semanas. Nós restituímos o metilfolato e em menos de 2 semanas essa paciente estava remetida novamente. Um caso muito emblemático que mostra a importância da suplementação de metilfolato para muitos pacientes. E aqui, por último, um paciente que tomou, antes do teste dele ficar pronto, ele estava deprimido, não quis esperar chegar ao resultado. Enquanto a gente aguardava o resultado, ele começou a tomar sertralina. O paciente reportou efeitos colaterais, muito intensos, muito incomuns com sertralina. Eu já tenho alguma experiência assim, com esse medicamento também, nunca tinha visto esses efeitos colaterais. E eu tive que parar a sertralina e esperar chegar o resultado do teste. E o teste mostrou exatamente que o paciente tinha mutação no ABCD1, que aumenta exatamente a quantidade de efeitos colaterais que esse paciente teve. E aqui um exemplo de como essa informação vem demonstrada no teste psicogênico. Se nós soubéssemos disso antes do paciente começar a tomar, nós teríamos evitado esse desconforto do paciente e desperdício de dinheiro e de tempo usando um remédio inadequado. O paciente passou a tomar venlafaxina e hoje está em remissão, está evoluindo bastante. Então, pessoal, portanto, a medicina de precisão é isso. Ela permite nos distinguir como pacientes, estabelecer um tratamento customizado para cada um de nós. Vivemos numa era de inovação constante e a pergunta é: quais são as nossas boas ideias? Quais são as suas boas ideias, doutores? Hoje, o empreendedorismo, a transformação, a inovação, mais rápido do que nunca na história da civilização humana, nos permite transformar boas ideias em ferramentas que vão impactar o mundo e vão melhorar a vida dos nossos pacientes. O Covid mostrou isso, não é? Chegou de surpresa, permitiu o desenvolvimento de vacinas, o desenvolvimento da telemedicina, uma velocidade jamais vista. Hoje, a ficção científica é fato, nós vivemos essa era e nós temos a obrigação, como médicos, de estarmos acompanhando e criando essa inovação, sem nunca esquecer que nenhuma inovação vai substituir a nossa conexão humana com o paciente, o acolhimento, a acessibilidade, a afetividade, porque, como já dizia o nosso velho bom Hipócrates, é sempre mais importante conhecer o doente do que a doença que ele sofre. Muito obrigado, pessoal.